Olá pessoal, tudo bem? Então, dando seguimento ao nosso trabalho, tá? Vamos tratar na aula de hoje a respeito das soluções, tá? Mais especificamente, os aspectos quantitativos das soluções, que ele traz o cálculo das concentrações. Quando você tem um suco, por exemplo, e você coloca uma quantidade que faz 1 litro, que são lá 18 gramas, por exemplo, no pacotinho, tá? Você está fazendo uma solução, uma mistura, né? Então você pode quantificar o quanto você tem do produto, do suco. Você pode calcular quanto tem de açúcar, calcular as concentrações, tá? Quando você faz um café, ou melhor, quando você faz um café passado também dá. Quando você faz um Nescafé, você também faz uma solução. Eu posso fazer uma xícara de café com 2 colheres de café solúvel, né? Ou eu posso fazer uma xícara de café com 1 colher de chá de café solúvel. Então são concentrações diferentes. Isso está diretamente relacionado com a questão do soluto e do solvente. Isso que mais se refere às soluções. É o que a gente vai ver primeiro. Tá? Então a solução é uma mistura homogênea, né? Composta de 2 ou mais componentes, que consiste em 2 partes que eu falava antes, né? Eu tenho o solvente, tá? O solvente, pessoal, é o que vai solubilizar, tá? Ele vai fazer a dissolução exatamente do teu soluto. É a parte sólida, teoricamente falando, né? Só que a gente também tem soluções que são gasosas. E aí você não tem a parte sólida. Porque a gente sempre faz relação à solução com a questão líquida, né? É mais comumente usado e visto no nosso cotidiano a questão dos líquidos, né? Mas a gente tem soluções sólidas, a gente tem soluções gasosas, tá? Mas então o primeiro passo importante vocês saberem que tem 2 partes de uma solução, que é o soluto e solvente. Vai ser muito importante a gente ter isso aqui claro. Por quê? Porque depois, no segmento dos aspectos quantitativos, a gente vai precisar saber diferenciar as massas de soluto e de solvente. Porque quando a gente for usar nos cálculos, esse cara aqui vai ser chamado de 2. Então, quando eu falar assim, a massa do solvente, massa, todo mundo sabe que é E, M2. Massa de soluto, soluto é sempre 1. Então, se eu falar de massa de soluto, é 1000. Se eu falar de volume de soluto, V1. Volume de solvente, V2. Tá? Então, sempre nós vamos ter essa definição. Então, é muito importante que você entenda que solvente, então, é o componente da solução que se apresenta em maior quantidade, frequentemente. Desculpa. Mas não necessariamente ele é água, né? Caracteriza uma solução aquosa. E o soluto é o componente que apresenta em menor quantidade e a substância que se dissolve no solvente. Tá? Se dissolve. Nós temos 2 tipos de solução, soluções iônicas ou eletrolíticas, né? Isso é interessante, porque as soluções iônicas, como o próprio nome diz, eletrolítica, elas são capazes de conduzir corrente elétrica, né? E as soluções moleculares ou não eletrolíticas, elas não conseguem conduzir corrente elétrica. Elas são restritas a esse processo. Tá? Por quê? Porque no composto iônico, nós temos a formação dos íons. A gente viu isso no primeiro ano, né? Formação dos íons. Ó, sal de cozinha. NaCl. Quando eu coloco isso aqui na água, eu tenho Na+, Cl-. Fiz a solução. Esses caras aqui formam polo positivo e negativo. Permitem a passagem de corrente elétrica. Diferente do açúcar, que ele não é. O açúcar, C6 não.
C12H22O11. Desculpa, essa é a molécula de açúcar, tá? Então esse é um composto que não conduz corrente elétrica, tá? Ou apresenta dificuldade. Então nós temos dois tipos de solução. Aí aqui nós temos soluções insaturadas, soluções saturadas e soluções supersaturadas. Rapidamente eu vou passar para vocês o seguinte, ó. Insaturado, aquilo que eu ainda posso dissolver mais soluto. Saturada é quando eu dissolvi a máxima quantidade que eu podia dissolver. Eu não tenho mais solvente, ele já saturou, já consumi todo o solvente dissolvendo o meu soluto. E a supersaturada é quando eu já consumi todo o meu solvente, já diluí todo o meu, solubilizei todo o meu soluto que eu podia e ainda continuo colocando. Então isso forma um corpo de chão, a gente chama, são as supersaturadas. Um exemplo clássico de supersaturada, pessoal, a gente faz um suco, tá? Faz um suco de fruta natural, tá? Aí vai lá, a gente põe açúcar, mexe, a gente põe na geladeira. Quando vai tomar o suco, tem sobra de açúcar no fundo, porque a solução não conseguiu solubilizar aquela quantidade de açúcar. Então esse deposita no fundo. O som tá feroz, cara. É difícil. Tá bom? Então aqui vem os aspectos quantitativos das soluções. Aqui nós vamos falar especificamente das concentrações das soluções. Então a primeira das concentrações, concentração comum, é a mais simples dela, né? A gente vai levar em consideração, e aqui é interessante, ó, vejam só, massa do soluto. Ó, massa do soluto, M1. Tá? Esse 1 aqui, pessoal, ó, ele faz referência ao soluto. O M faz referência à massa. Mas quem diz que é soluto, tá? É o 1. Se fosse 2, seria solvente. Então, veja bem, a concentração, C, ela é a divisão entre a massa do soluto e o volume da solução. Quem é a solução? Solvente mais soluto. Não é só um nem outro. Tá? É o volume da solução. Certo? Vou dar um exemplo para vocês aqui agora. De como resolver usando essa fórmula aqui. Ó. C igual a M1 sobre volume. Tá? E o volume aqui não necessariamente precisa ser em litros. Ele pode ser em ml, ele pode ser em centímetros cúbicos. Também é uma medida de volume. Então vocês têm que ter uma noção, né, das unidades de medida. Tá? É fundamental. A massa tem que ser em gramas. Não dá para ser massa em horas, né? Tá bom? Aqui tem um exemplo. Um técnico no laboratório preparou uma solução aquosa de ácido sulfúrico. Ó, de ácido sulfúrico, misturando 33 gramas do ácido em 200 ml de água. Vejam bem. Esse cara aqui, tá? Em água. Água, sempre a água vai ser solvente. Sempre. Tá? Então, automaticamente, esse cara aqui vai ser soluto. Não parece um S, mas agora parece. Tá? Automaticamente, esse cara aqui vai ser soluto. Tá? Então, ele vai fazer, e ao final a solução ficou com volume, olha só, ao final a solução ficou com volume de 220 litros. Então, vejam só. Isso aqui é o volume da solução. Isso aqui, ó, massa do soluto. Então, eu tenho a massa do soluto aqui, dada 33, e eu tenho o volume da solução. E pede a concentração em gramas por litro. Então, esse é outro fato interessante. Ó. Gramas, está em gramas, mas aqui está em ml. Então, o primeiro passo é eu transformar meu volume, que eu vou trabalhar, de ml para litro. Tá? Vejam só aqui, ó. Então tem que passar o volume
de ml para litro. Então, 1 litro tem 1000 ml, regra de 3 simples, né? 220 ml x. Então, vai dar 220 vezes 1 dividido por 1000, dá 0,22 litros. Então, esse volume da solução, 0,22 litros. Agora eu vou calcular a concentração. A concentração aqui, ó, o C é igual à massa do soluto. Quem é a massa do soluto? Olha aqui, ó. A massa do soluto, tá aqui ela, 33 gramas, pelo volume, ó, da solução. Ó, volume da solução. Tá? Então, que é o 0,22. Fazendo divisão de 33 gramas por 0,22 litros, então vejam só, gramas por litro. Então, gramas por litro. Tá? Eu tenho 150 gramas por litro. Então, essa solução dele lá, a cada 1 litro de solução, eu tenho 150 gramas de ácido. Tá? Então, essa é a minha concentração comum. Tá? Certo? Por outros exercícios, vocês se desafiarem e poderem fazer a experimentação desse cálculo. Ok? Segundo aspecto quantitativo. Então, vejam aqui no exemplo 2, ó. Então, evapora-se totalmente o solvente de 250 ml de uma solução aquosa de MgCl2, do cloreto de magnésio, de concentração 8 gramas por litro. Então, veja só. Aqui eu tenho a concentração e eu tenho 250 ml de solvente que foi eliminado. Então, esses 250 ml de solvente que foi eliminado, ele vai ser o meu, vejam só, ml, volume. Concentração, o meu C. O que eu quero saber? Quantos gramas de soluto. Então, aqui eu estou descobrindo não a concentração, mas através da concentração eu estou descobrindo a massa do soluto da solução. Massa do soluto da solução. Tá? Então, a resolução ela perpassa pelo quê? Ó? Concentração, massa, soluto dividido pelo volume da solução. Vejam só. Eu tenho a concentração e eu tenho o volume da solução. Eu quero saber é a minha massa do soluto. Tá? Então, quem vai passar para o outro lado, vai trocar a operação, é o 0,25. Ele está dividindo, passa multiplicando. Então, daqui, ó, 0,25 multiplicando o 8,0 gramas por litro. E o M1 que é igual. Então, M1 igual a 8 vezes 0,25, que dá exatamente 2 gramas. Por que dá só em gramas? Se eu tenho litro aqui e eu tenho litro aqui, ó, corta o litro, sobra grama. Lembrando que esse litro aqui está no denominador da fração. Tá? Joinha? Seguindo, então, densidade da solução. A densidade é uma coisa interessante. A gente tem até aquela brincadeira, né, que a gente sempre fala. O que pesa mais, né? Na verdade, a gente está falando de densidade, não de peso. Que peso, na verdade, ele é a força que o centro da Terra exerce sobre os corpos de sua superfície, né? Isso é a força-peso. Densidade é a massa da solução, e aí detalhe, ó, é solução, não é de soluto nem de solvente, ou seja, isso aqui é M1 mais M2. Tá? Isso é igual à massa da solução, que é o M. Tá? Pelo volume da solução. Certo? O que muda entre concentração comum e densidade? Parecem idênticas. Só que a densidade ela é massa por volume. Massa da solução. E a concentração comum é a massa do soluto apenas pelo volume da solução. Que eu estou analisando apenas o volume, a concentração do soluto. Aqui a densidade é da solução como um todo. Então é a massa da solução. Eu levo em consideração sim o solvente, porque eu trato de densidade. Tá? Eu estava falando no começo ali a questão do peso, né? O que pesa mais, 1 kg de chumbo ou 1 kg de pena, né? E aí as pessoas dizem, ah, mas o chumbo pesa mais. Não, 1 kg de chumbo e 1 kg de pena pesam a mesma coisa, né? Eles possuem a mesma massa. Só que o volume que eles ocupam é diferente, porque as suas densidades são diferentes. Porque são relações inversamente proporcionais, né? Quanto maior o volume, tá? Menor a densidade. Teoricamente, né? Claro que a massa tem que se manter estável. Estou falando de uma massa fixa, né? Então, quanto menor o volume, maior a densidade. Então, são inversamente proporcionais, sempre. Um exemplo. Então, aqui, se um corpo tem massa
de 20 gramas e um volume de 5 centímetros cúbicos, quanto vale a sua densidade? Vejam só. Centímetro cúbico, pessoal, bem tranquilo. Isso aqui é uma medida de volume. 5 centímetros cúbicos é o mesmo que 5 ml. 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. É a mesma coisa, é uma relação igualitária. Tá bom? Então, retirando as informações do exercício, nós temos a massa, tá? Se um corpo tem massa, estou falando um corpo inteiro, tá? Ele tem 20 gramas e o volume dele é 5 centímetros cúbicos, qual é a densidade desse corpo? Tá? Então, a densidade do corpo seria massa por volume. Então, 20 dividido por 5. E vejam só, aqui eu tenho gramas, aqui eu tenho centímetro cúbico. Então, grama por centímetro cúbico. Essa é a densidade da substância. Pela fórmula D igual a M sobre V. Tá? Outro ponto é o título e porcentagem em massa. Tá? O título, pessoal, ele é... Você vai tomar um soro fisiológico. 0,9% de cloreto de sódio. O soro fisiológico, aquele que lava a ferida e coisa e tal, né? Ele tem 0,9%. E aquele é porcentagem em massa. É isso aqui, ó. Tá? É o cálculo que a gente vai fazer lá depois. Tá? O título, pessoal, ele leva em consideração só a massa, tá? Tem também o título em volume, mas nós não vamos abordar. Vamos abordar o título em massa. Eles têm a mesma regra, tá? Ou seja, é a relação entre a massa do soluto e a massa da solução toda. Na segunda parte do denominador, ele considera a massa do soluto mais a massa solvente e no numerador somente o soluto. Isso aqui, na verdade, aparece aqui um T, porque eu não achei a letra grega, tá, pessoal? Mas o título é quase o trabalho, sabe? O trabalho é assim, ó. Assim é o título. É uma letra grega, tá? Ele é um pouquinho diferente de um T. Mas eu não achei no meu computador essa letra, esse símbolo, então eu não coloquei o T mesmo, tá bom? Mas ele é mais ou menos aquilo ali. Então aqui, ó, M1 mais M2, então massa solvente. A fórmula do título, massa soluto pela massa solução. Detalhe interessante, ó. Título não tem unidade, pessoal. Se é massa, é gramas. Se é massa, é gramas, né? Ó, gramas corta gramas, não sobra nenhuma unidade. É uma das únicos cálculos que não tem unidade, é a título, porque vai virar porcentagem em massa. A porcentagem em massa, pessoal, vocês simplesmente vão pegar o quê? O título e multiplicar por 100. Tá? O título sempre vai ser um valor menor do que 1, tá? Sempre vai ser um valor menor do que 1. Então vamos ver um exemplo aí. Olha aqui, ó. Calcule o título da porcentagem em massa de uma solução feita a partir da dissolução de 368 gramas de glicerina, está aqui a fórmula dela, em 1.600 gramas de água. Quem é o soluto, quem é o solvente? Água, solvente. Glicerina vai ser automaticamente o soluto. Então, olha aqui, ó, aqui está a fórmula da coisa. Então, massa do soluto mais massa do solvente. Então, o título, a massa do soluto, dividido pela massa do soluto, mais a massa do solvente. Resolvendo isso aqui, primeiro eu faço a adição, né? Para depois a divisão aqui. Eu vou ter 0,187. Não tem unidade. Tá? Esse é o título. Aí a porcentagem em massa do soluto, tá? Vai ser dada aqui, ó, 0,187 vezes 100%. Então, a porcentagem em massa, a porcentagem de glicerina nessa solução é de 18%. Tá? Se vocês pegarem um outro produto, vocês vão olhar no rótulo lá, vou dar o exemplo do glifosato ou do Roundup, talvez vocês não conheçam, alguns conhecem, outros não. Mas ele tem lá na sua formulação 48% de saldo de propilamina. Ele não é todo o veneno. Bom. Concentração em mol por litro ou concentração molar. Esse aqui é um pouquinho mais chatinho, tá?
Porque ele leva em consideração, na verdade, ele vai considerar, vocês vão usar essa fórmula final aqui, ó. Tá? Essa fórmula final. Porque ela vai considerar essa aqui, que é o N1, que é a massa do soluto, dividido pela massa molar do soluto. Lembra da massa molar? A soma das massas atômicas do átomo constitui a molécula. Tá? E aqui, ó, tá mostrando que é o número de mol. O número de mol quem é? Esse cara aqui, ó. Tá? Então, tu vai pegar essa fórmula aqui, ó, e vai substituir ela aqui, ó. Substituir ela no N1 aqui, ó. Vai ficar M, ó. Aí no lugar do N1, eu vou botar, ó, M1 por EMAN 1 vezes 1 sobre volume. Vejam só. Tá o volume ali. Então fica aqui, ó. Massa do soluto em cima, vezes 1 é a massa do soluto, dividido pela massa molar do soluto, vezes o volume da solução. Tá ok? Essa é a fórmula que a gente vai usar sempre. Então aqui nós temos um exemplo bem clássico, a qual a massa de ácido sulfúrico, a qual a massa de ácido sulfúrico é necessária para 2 litros de solução na concentração 3 mol por litro. Então eu tenho o que é dado. Ó, eu quero saber a massa, eu quero encontrar a massa molar, ó, ela é dada 98 gramas por mol. O volume está dado 2 litros e a massa molar 3 mol por litro. A unidade da molaridade, tá? É mol por litro, sempre. Então substituindo aqui na fórmula eu tenho, ó, massa molar. Aí isso aqui já vou passar para lá. Ó. Por que eu vou passar para lá? Porque eu quero saber é ele. Então vai ficar EMA1 vezes volume em litros. Aí esse outro detalhe interessante, pessoal. Sempre o volume na molaridade tem que ser em litros. Se tiver em centímetro cúbico ml, tem que ser colocado em litros. Tá bom? Aí eu passei para cá, ó. Peguei isso aqui, passei para cá, multiplicando a molaridade. Tá? Igual a massa do soluto. E aí eu vou substituir os valores. Ó. O EMA1, que é a massa molar daqui, 98 gramas barra mol, vezes 2 litros, que é do volume da solução. Vezes a minha molaridade, que é 3 mol por litro, igual a massa do soluto. Resolvendo isso aqui, pessoal, vejam só. A gente vai cortar mol embaixo com mol em cima, litro em cima com litro embaixo, sobrou só gramas. Deu 588 gramas de soluto. Tá? Isso é fácil. Tá? Só tem que parar, olhar, tentar fazer. Tá bom? Mas vocês têm condições de sobra. Aqui eu trouxe, pessoal, só para fim de conhecimento, tá? Que é o fator multiplicativo e submultiplicativo. Muitos de vocês já sabem, tá? 10 na 6, mega. 10 na 3, quilo. Tá aqui o símbolo. 10 na menos 3, mili. 10 na menos 6, micro. 10 na menos 9, nano. 10 na menos 12, pico. Tá? Isso são os múltiplos e submúltiplos de potência de 10. Tá? Que a gente tem. Aqui tem um exemplo bem legal. 0,001 grama. Bem pequeno, né? Eu posso simplesmente dizer que é 10 na menos 3. Tá? Ou posso dizer que é 1 miligrama. Ou posso dizer aqui, ó, 10 na menos 3, ó, mili, ó, o símbolo lá, né? Miligrama. Ok? E aqui tem os exercícios, pessoal. Tá? Nós vamos ter 10 exercícios a fazerem e entregarem nas datas previstas. Tá? Vai estar ali colocado no relatório de vocês, na folha que vai de encaminhamento. Tá? Então tem os 4 aqui. Aqui tem mais 2 exercícios. Tá? Um é de marcar, mas eu peço que vocês sempre coloquem o cálculo, né? A gente poder analisar o cálculo, isso é importantíssimo.
Então tem mais 4 exercícios, tá bom? Eles vão em PDF e aí vocês vão ter acesso como das últimas vezes. Ok, gente? Bom trabalho. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande abraço a vocês e tudo de bom.